Oi galera, tudo bom? Voltamos para mais uma aula de Geografia Urbana. Aqui é a professora Mirelle e hoje nós vamos falar sobre rede urbana e hierarquia urbana. Então, vamos começar conceituando o que é uma rede urbana, que é um sistema de cidades que se interligam por meio de transportes e telecomunicações. Claro, existem várias cidades e essas cidades elas não são completamente isoladas umas das outras. Dessa forma, o que vai permitir que essas cidades se conectem é justamente um fluxo que existe entre elas, que pode ser um fluxo de pessoas, mercadorias, informações e capitais. Seguindo essa lógica, países centrais vão possuir redes urbanas muito mais densas, porque esses países possuem uma infraestrutura que vai permitir uma conexão muito maior entre os espaços urbanos, o que vai fazer com que esses países sejam marcados por processos de industrialização e de urbanização mais intensos. Esses processos vão favorecer a ocorrência de uma economia diversificada e essa economia diversificada vai ser fortalecida, por sua vez, por um mercado interno forte, robusto, devido ao elevado poder de consumo da população. Já nos países em desenvolvimento, que são países mais periféricos do sistema capitalista, a industrialização vai ser menos intensa, a urbanização também, as redes elas vão ser mais desarticuladas porque os sistemas de transporte e de telecomunicações não vão ser tão desenvolvidos. Agora que nós entendemos o que é uma rede urbana e que essa rede ela é composta de diversas cidades, vocês já devem presumir essas cidades não são todas iguais em relação à sua capacidade de polarização, ou seja, o alcance dos seus fluxos e da sua influência em relação às outras. Mesmo que haja uma diferenciação entre as cidades, isso não impede que exista uma relação entre elas. Essa relação vai consolidar o que a gente chama de hierarquia urbana. Dessa forma, a hierarquia é a relação que se estabelece entre as cidades dentro da rede urbana. Por que hierarquia? Porque quando essa relação foi identificada, a princípio, a relação entre as cidades era uma relação muito rígida, assim como uma hierarquia de um quartel. Ou seja, o inferior só poderia se reportar ao seu superior direto. Se a gente for levar essa ideia para a hierarquia tradicional, que ocorre até basicamente a década de 70, até a terceira revolução técnico-científica informacional, nós vamos ver que existiam metrópoles nacionais, que eram o máximo, eram as mais desenvolvidas, porque elas tinham capacidade de polarizar todo o território de um país, metrópoles regionais, cuja cidade-mãe ou município-núcleo tinha capacidade de polarizar uma porção específica do espaço, do território, centros regionais que tinham uma capacidade de polarização menor, já que eles não conseguiam se consolidar como metrópole, centro local e vila, que seria a menor unidade. Dessa forma, caso uma pessoa tivesse algum tipo de problema na vila que só pudesse ser resolvido na metrópole nacional, pela pouca eficiência dos sistemas de transporte, o deslocamento dessa pessoa até a metrópole nacional era um deslocamento lento. Qualquer tipo de solicitação que fosse feita à metrópole nacional era uma solicitação que ia demorar muito tempo para chegar, porque provavelmente ela seria feita por uma carta, e aí a carta, por ser física, ela precisa se deslocar materialmente. Esse deslocamento, ele era moroso. Depois que ela chegasse, a solução deveria ser tomada e só então essa resposta voltaria. Dependendo do problema, gente, se fosse, por exemplo, um problema de saúde, isso inclusive poderia custar a vida de uma pessoa. Assim, essa hierarquia tradicional, ela é lenta, burocrática e depois da década de 1970, quando ocorre a terceira revolução técnico-científica informacional, nós observamos como consequência um avanço, ou seja, uma aceleração associada a uma redução dos custos dos sistemas de transporte e telecomunicação. Isso significa que os fluxos, numa escala mundial, eles ficam mais intensos.
E aí, as redes urbanas, elas deixam de ficar restritas à dimensão do território nacional. E nós passamos a poder falar, inclusive, de redes mundiais. Quais vão ser os nós dessas redes mundiais? A gente pensa numa rede de vôlei. O nó da rede é a cidade. A linha é o fluxo. Quem seriam os nós dessas redes? As cidades globais, que são cidades que têm capacidade de polarizar o mundo inteiro, como, por exemplo, Nova York e Londres, que são as mais emblemáticas quando a gente pensa no exemplo de cidade global. Assim, a hierarquia ela vai sofrer uma transformação. Com o surgimento da internet, para fazer uma solicitação, você não precisa necessariamente agora mandar uma carta. Você pode mandar um e-mail, agora você pode mandar um WhatsApp. Isso favorece o deslocamento muito mais rápido e intenso das informações. Esse esquema aqui, ele leva em consideração, como topo dele, ainda a metrópole nacional. Mas existem alguns que levam em consideração que o topo desse esquema não é mais a metrópole nacional, e sim a metrópole global. Se formos fazer uma análise disso dentro do território brasileiro, São Paulo, que é uma metrópole nacional, ou seja, que tem capacidade de polarizar todo o país, ela também é uma metrópole global. Por quê? Porque ela também tem capacidade de polarizar o mundo todo. É como Nova York? Não, sabemos que São Paulo está num país semiperiférico, então o processo é um pouco diferente, é um pouco inferior a Nova York. É só a gente fazer uma comparação entre a Bolsa de Nova York e a Ibovespa. A Bolsa de Nova York é muito mais forte, não é? Então, isso é um dos aspectos que vai refletir a capacidade de polarização dessa cidade norte-americana. Mas, enfim, o que a gente pode observar nesse esquema? Que ele é um esquema muito mais dinâmico, muito mais conectado, que todas as instâncias conseguem se comunicar. Mirelle, a infraestrutura de todas essas instâncias é igual? Claro que não, né, gente? Uma cidade do interior de São Paulo, ela não vai ter a mesma infraestrutura que o Rio de Janeiro ou que o próprio centro de São Paulo. E assim, nós fechamos a aula de hoje falando sobre rede e hierarquia urbana. Espero que vocês tenham entendido. Um super beijo e se cuidem. Até a próxima!